Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre um método de balanceamento de equação chamado método do íon elétron. Ele é um método bem interessante da gente estar resolvendo porque ele foge um pouco daquilo que a gente conhece de tentativa e de redox. E ele se baseia em alguns aspectos. Você vai ter uma reação que ela vai estar dada para você e ela vai ocorrer ou meio ácido ou meio básico. Isso é sempre bem interessante da gente estar dando uma olhada. E você vai ter que lidar com ela dentro desse meio. E ela vai ter suas peculiaridades, que eu vou estar tratando aqui com vocês por meio de dois exemplos. Uma ocorrendo em meio ácido, a outra ocorrendo dentro de meio básico. Então a gente vai começar, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é separar em semi-equação de soma e semi-equação de redução. Show? Então vamos primeiro aqui escrever uma semi-equação de redução, que é a equação com o magnésio. A gente tem aqui M NO. Peraí, desculpa. Escrevi como se fosse nitrogênio ali. MnO4 menos, que se torna Mn2 mais. Então, o primeiro passo, dentro de uma equação química, ela é exatamente, eu gosto de fazer a analogia, que ela é uma balança. Uma balança, tudo que você tem desse lado, você tem que ter do outro lado. Então, tudo que você tem de um lado da equação, você tem que ter do outro lado da equação. Então, a gente pode ter mais ou menos o seguinte aqui. A gente, por exemplo, aqui a gente tem a mesma quantidade de magnésio de ambos os lados. Se a gente tem só um Mn desse lado, se a gente só tem um Mn desse lado, a gente tem só um Mn do outro lado, a gente continua a mesma coisa. Só que aqui a gente tem 4 oxigênios. E aqui a gente não tem nenhum. Para dar o número de oxigênio, a gente vai escrever da seguinte maneira. Mas a gente vai balancear qualquer oxigênio dentro do método do elétron adicionando moléculas de água. Então, se você precisa botar 4 oxigênios, você vai botar 4H2O. Porém, aqui aconteceu uma coisa que não era tão interessante de estar acontecendo. Agora, a gente tem hidrogênio desse lado. Se a gente tem hidrogênio desse lado, significa que a gente tem que ter hidrogênio do outro lado. Só que quantas moléculas de hidrogênio a gente vai ter aqui? 8. Então, o negócio vai ser o seguinte. Se a gente, para balancear o oxigênio, bota H2O, para balancear o hidrogênio, vai botar H+. Então, a gente vai botar 8 íons H+. Só que tem que lembrar o seguinte, essa reação ocorre em meio ácido. E o meio ácido ele é caracterizado pela presença de íons H+. Se ele é caracterizado pela presença de íons H+, tá tudo bem a gente deixar o H+, assim. Quando vai dar problema é quando a gente vai estiver trabalhando em meio ácido. Meio ácido é caracterizado pela OH-. Já o meio ácido é meio básico. O meio ácido é caracterizado pelo H+. Então, vamos lá. Aqui, à primeira vista, pode estar balanceado, porém lembrando que esse método é o método íon. O íon já está. Elétron. Então, como a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer o estudo de carga. Porque as cargas, elas vão ter que se manter. Se você tem uma carga de um lado, você tem que ter a mesma carga do outro lado. Então, é o seguinte. Aqui, essa molécula tem carga 0. Essa molécula aqui tem carga 2. De mais 2 aqui em cima. Essa molécula aqui tem carga menos 1. E essa molécula aqui tem carga mais 1, porém é mais 1 vezes 8, pois temos 8 moléculas daquela. A carga total do lado do reagente vai ser de mais 7. E a carga total do lado do produto é de mais 2. Então, temos o seguinte. Tá vendo isso aqui? Aqui você tem uma carga de mais 7. Peraí. Deixa eu aqui. Tem uma carga de mais 7 aqui e aqui uma carga de mais 2. Para você não consegue transformar uma carga positiva de mais 2 em mais 7. Mas você consegue transformar uma carga de mais 7 em mais 2, acrescentando o quê? Uma partícula negativa, que é o elétron. Então, 7 menos 2, 5 elétrons.
Porque a carga, gente, não pode ter de carga de um lado e carga do outro. Essa carga que foi trocada, ela tem que estar em algum lugar. Entende? Ela não fica sozinha. Ela tem que estar em algum lugar bonitinho. Que aqui, nesse método, são seus elétrons. Agora, a gente está com a nossa semi-equação de redução balanceada. Vou apagar aqui para não ficar muita informação. Não, vou apagar não. Vamos fazer mais aqui embaixo agora. Agora vamos fazer a de oxidação. Aqui embaixo. Temos uma molécula de S. Só conferir aqui. SO3. SO3. 2 menos. Se tornando uma molécula de SO4. 2 menos. Agora, a mesma coisa. O enxofre a gente tem legal de ambos os lados. Porém, aqui existe uma peculiaridade. Aqui você tem 3 oxigênios e aqui você tem 4 oxigênios. Então, você vai para balancear o oxigênio, você tem que botar água. A quantidade de água é igual à quantidade de hidrogênios que você vai precisar colocar. Então, aqui, mais uma água. Porém, é o seguinte, quando você adicionou água, você adicionou 2 hidrogênios desse lado. Então, aqui você vai botar mais 2H+. Lembrando que, como é meio ácido, não tem problema o H+ está ali dentro. Agora, de novo, a gente vai ter que fazer o estudo das cargas. Essa molécula aqui, da água, possui carga 0. Mas essa molécula daqui possui carga -2. A molécula de SO4, ela também possui carga de -2. E essa daqui possui carga de mais 1 vezes 2 dá mais 2. Correto? Correto. Então, o seguinte. O que vai acontecer agora? A carga total do lado do reagente vai ser de -2. E a carga total do lado do produto vai ser igual a 0. Então, você não consegue transformar -2 em 0. Mas você consegue transformar uma carga 0 em -2, adicionando 2 partículas de carga negativa, que vão ser 2 elétrons. Então, você vai somar 2 elétrons aqui dentro. Agora, beleza, você balanceou. As semi-equações estão balanceadas. Agora, o que você vai fazer? Você vai somá-las. Você vai somar uma na outra. Então, já que a gente já tem aqui, vamos partir para uma próxima página. Espera aí. Vou acrescentar outra página aqui e vamos copiar as equações balanceadas. Vamos lá. MnO4 2 menos? Não, MnO4 menos mais 8H mais 5 elétrons. Confere? Confere. Gerando Mn, agora é 2 mais quantas águas? 4 águas. Show, sem problema. Vamos escrever a de oxidação agora. SO3 2 menos somado com uma água só, gerando SO4 2 menos mais 2H mais 2 elétrons. Confere? Confere. Então, o seguinte, agora você vai ter que somar essas duas equações aqui. Porém, existe uma parada aqui dentro. Quando você soma, vai ficar elétron de um lado. E você não pode ter elétron sobrando. Elétron não pode ficar solto na reação. Lembrando, elétron não pode ficar solto na reação. Se elétron não pode ficar solto na reação, o que você faz? Você tira o MMC de ambos. O MMC deles vai ser o MMC de 5 e 2, que vai ser 10. Então, você vai multiplicar 10 dividido por 5, 2. Você vai multiplicar a de cima por 2 e a de baixo por 5. Para os elétrons cortarem, a gente grava. Elétron não pode ficar no resultado da sua equação. Não pode ter elétron sobrando. Os elétrons têm que sair quando você for somar ambas. Então, você vai multiplicar essa daqui de cima por 2. Então, o que eu vou escrever aqui? Vamos reescrever essa soma. Pera aí, vamos reescrever essa soma com calma para a gente estar aprendendo aqui primeiro. Vamos reescrever tudo com calma. Vamos multiplicar por 2 a de cima. O que isso vai me gerar?
2MnO4 menos mais 16H mais 10 elétrons que formam 2Mn2 mais 8 águas. Agora vamos para outra, que a gente vai ter que multiplicar por 5. 5SO3 2 menos mais 5H2O que geram 5SO4 2 menos mais 10H mais 10 elétrons. Foi? Show! Então aqui a gente vai somar agora nesse estilo, porque os elétrons vão se cortar. Então vamos somar aqui com calma. Isso daqui não tem nenhum do outro lado da equação, então a gente vai só repetir. 2MnO4 menos, somado com 5SO3 2 menos. Agora temos uma peculiaridade. Aqui você tem 16 íons H+. Aqui você tem 10 íons H+. Como eles estão ambos de dois lados da equação, o que vai acontecer? Você pode passar para um lado, passar para o outro, pois você está somando essas equações. Logo, o que torna que você vai ter aqui mais 6H+. Porque como se eu passasse o 10H+, para cá, subtraindo. Somando com 5 águas que tem aqui, tem 8 águas ali. Como tem mais águas para lá, você vai diminuir essas 5 daqui das 8. Então vai ficar 3 para lá. Então, isso aqui gerando. E os elétrons. Olha aqui, e agora a gente tem os elétrons. Os elétrons daqui vão sumir com os elétrons daqui. Vão cortar. A gente pode fazer isso em equações químicas, mas gerando 2Mn2 mais 5SO4 2 menos mais 3H2O. Então, aqui temos a equação balanceada em meio ácido. Por isso que ela tem a presença de íons H+. Show de bola! Lembrando que qualquer coisa, você pode voltar o vídeo, pode botar para falar mais lento, e qualquer dúvida, deixa nos comentários, para a gente conseguir se apoiar aqui de boa. Agora vamos para uma próxima em meio básico. Temos essa equação em meio básico e vamos seguir pelo mesmo esquema. Show? Separar aqui as semi-equações. Aqui, o seguinte. Você tem uma coisa. De cara, você vai olhar assim o seguinte. De que você vai olhar primeiro de cara? Ah, aqui tem hidrogênio, então tem que jogar logo o hidrogênio para cá. Não. Gente, sempre, por favor, quando for balancear, balanceiem o que não é oxigênio e o que não é hidrogênio. Depois o oxigênio, depois o hidrogênio. Porque para balancear o oxigênio, você balanceia com água. E água tem hidrogênio. Depois você balanceia o hidrogênio. Aqui o que você vai fazer primeiro agora? A gente vai balancear o oxigênio. Show de bola? Vamos ficar aqui tudo direitinho. O segundo. Aí, vamos lá. Para você balancear o oxigênio, você tem 3 oxigênios aqui. Do lado do produto, deixa eu só achar minha caneta aqui. Do lado do produto você tem 3, do lado do reagente você tem 4. Então você vai adicionar mais uma água. Lembrando que a gente adiciona a quantidade de águas na mesma quantidade de oxigênio que falta. Agora, nós temos uma parada. Aqui, nós temos 2 moléculas de hidrogênio, mais 3. Do lado do produto, nós temos 5 moléculas de hidrogênio. Só que do lado do reagente, a gente não tem nenhuma. Então, para balancear o hidrogênio, a gente bota moléculas de H+. Então, a gente vai somar 5H+, desse lado. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele pede que essa reação ocorra dentro de meio básico. Lembrando que meio básico é caracterizado pela presença de íons OH-, né, a famosa hidroxilo. Então, o seguinte, o que você vai fazer aqui agora? Você vai somar dos dois lados da equação, 5OH- para fazer esse H+ sumir. Então, o seguinte,
Vamos descer aqui, vamos fazer aqui embaixo agora. Vai somar 5OH-. CrO4, 2-. Só que aqui tem uma peculiaridade. H+, somado com OH- gera H2O. H+ somado com... Então, aqui, eu vou jogar 5 íons OH-, eu vou formar 5 águas. OH-. Lembrando, H+ com H- gera água. Isso aqui, agora a gente tem uma parada aqui muito interessante. Aqui eu tenho 5 águas, aqui eu tenho uma água. Essa água pode vir para cá cortando. Então você vai ter 2- mais 4H2O mais CrOH3 mais 5OH-. Está balanceado? Não! Por quê? Nós temos que botar os elétrons. Lembrando que eu faço sempre primeiro redução, depois oxidação. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema. Vamos calcular as cargas. Aqui dá 0. Aqui também dá 0. Aqui dá -2. Aqui dá -5. Então, a gente sabe que a global do produto é -5 e a global do reagente é -2. Então, lembrando, a gente não transforma -2 em -5, mas a gente não transforma -5 em -2, mas a gente transforma -2 em -5. A gente acrescenta um total de 3 elétrons. Que agora vamos ter a partícula de -1, -3. Agora aqui vai dar -5. Show de bola, show de bola. Temos agora isso aqui bonitinho. Agora vamos fazer, aqui nessa linha mesmo, com a de oxidação. N2O virando NO3-. Vou fazer aqui embaixo agora. N2O gerando NO3-. Se eu não me engano é isso. Esse aqui mesmo. Seguinte, primeira coisa que a gente já tem aqui, vou até escrever um pouco pro lado, é que a gente não tem a mesma quantidade de nitrogênio dos dois lados. Então, primeira coisa que você faz, 2 aqui na frente. Por quê? Se tem 2 nitrogênios, a fórmula é logo balancear aqui dentro. Então, 2 NO3- de cada. Só que agora a gente tem um oxigênio aqui e 6 oxigênios desse lado. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que somar 5 águas, exatamente para balancear o oxigênio. Então aqui a gente tem 5H2O. Porém, aqui de novo, a gente vai gerar aqui 10 águas. Então a gente vai botar aqui 10H+. Ah, você vai perguntar assim, é meio básico. Por que eu não somo logo OH-? Porque se você somar direto OH-, você vai errar o seu balanceamento. Então, você tem que fazer com H+, depois aqui você substitui. Agora, lembrando, a gente já está tudo balanceado. A gente não pode ter esse OH+. Então, a gente vai somar 10 OH-. Como eu já exemplifiquei aqui no outro, aqui eu vou fazer direto. Aqui vai virar 10 águas. E aqui eu vou ter mais 10 OH-. Show? Show de bola. Só que aqui a gente tem mais aquela coisa. Essas 5 águas podem passar para lá. Então, aqui vão ficar N2O mais 10OH- gerando 2NO3- mais 5H2O. Agora, nós temos o seguinte. O que falta só? O estudo das cargas. Aqui, 0, 0, menos 1 vezes 2, menos 2, menos 1 vezes 10, menos 10. Como a gente transforma de menos 2 para menos 10? Adicionando 8 elétrons aqui do lado. Agora sim, isso aqui está balanceado. Essa aqui é a de oxidação, está balanceada. Então, a gente vai abrir uma nova página aqui e vamos somá-las. Vamos somá-las. Vamos copiar ambas aqui, porque aqui fica muito ruim da gente conseguir enxergar direito.
mais 4H2O mais 3 elétrons, gerando CrOH3 mais 5H menos, é isso. Agora vamos repetir aqui a outra. N2O mais 10OH menos, gerando 2NO3 menos mais 5 águas mais 8 elétrons. A gente vai somar isso aqui. Agora, como a gente vai somar isso aqui, temos uma questão. A gente vai precisar tirar o MMC. Agora, como eu já fiz da outra vez bonitinho, essa aqui eu posso fazer direto, acho que vocês vão conseguir compreender. Então, a gente vai ter que multiplicar MMC de 3 e de 8 é 24. Então, a gente vai multiplicar aqui em cima por 8 e aqui embaixo por 3. Então, a gente já sabe que aqui... Vamos fazer aqui de novo. Vamos fazer aqui de novo que não custa nada. Vamos lá. Vamos ficar aqui de cima por 8. 8CrO4, 2 menos, mais... Aqui de cima por 8, né? Dá 32H2O, é 24 elétrons. 32H2O mais 24 elétrons, que geram 8CrH3 mais 40OH-. Agora vamos multiplicar de baixo por 3. Vai dar 3N2O mais 30OH menos, gerando 6NO3 menos mais 15H2O mais 24 elétrons. Agora sim. Agora a gente pode somar sem problema. Vamos lá. Isso aqui não conta com nada, então a gente vai repetir. Mais 3N2. Água. Tenha mais água de que lado? Desse ou desse? Do lado do reagente. Então, esse 15 vai para cá diminuindo, a gente vai ter 17 águas. Aquele mesmo esquema. Se tem de um lado, tem de outro, a gente diminui. 30OH-, aqui tem 40, então o OH- vai ficar para lá. E os elétrons vão cortar um com o outro. Que não lembra que não pode ter carga sobrando. Agora, 8CrOH3 mais 6NO3 menos... Aqui, a gente passou essa água para lá, então ficou 17 águas aqui. Agora, esses OH- vão vir para cá, mais 10... mais 10 menos. Foi. E aqui temos a equação balanceada em meio básico. Lembrando, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Podem voltar o vídeo, voltar para eu falar uma dificuldade maior. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Espero que ajude vocês. Tchau, tchau.